Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todo mundo. Vamos continuar nossa leitura matinal. Continuar o capítulo 13 aqui. Autobiografia do Martin Luther King. Não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like, já dá aquela moral pra gente, ajudar aí a engajar. Quem estiver acompanhando essa leitura no pós-live, no futuro, deixa aquele comentário, compartilha com alguém que possa gostar. E é isso. Beleza? Tamo junto. Tentei colocar o monitor hoje na vertical pra ver se a gente consegue ler mais partes, né? Acho que é melhor. Na vertical, aliás. Os seguidores de Gandhi nos aceitaram de braços abertos. No dia 1º de março, tivemos o privilégio de passar um dia no Ashram, acho que é isso, de Aniab, e ficar no lugar em que Gandhi iniciou sua caminhada de 350 quilômetros até o local denominado Bambi. Ele ali começou sua jornada com 8 pessoas. Gradualmente, o número cresceu para milhões e milhões. Gandhi prosseguiu e mergulhou a mão no fundo de um rio, trazendo de volta à superfície com um punhado de sal para demonstrar e dramatizar o fato de que ele estava violando a lei em protesto contra as injustiças que tinham enfrentado durante tantos anos em funções das leis do sal. E Gandhi disse ao seu povo: se vocês apanharem, não retribuam o golpe. Se atirarem em vocês, não retribuam o tiro. Se os ofenderem, não respondamos com ofensas. Continue em frente. Pode ser que alguns de nós tenhamos de morrer antes de chegar lá. Alguns de nós seremos jogados na cadeia antes de chegarmos lá. Mas vamos em frente. E continuaram em frente. E caminharam em milhões e se juntaram a eles. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, gente. Fica mais semelhante a um livro isso aqui, não. A declaração ao deixar a Índia. É uma carta, tá, gente? Quero apresentar um pleito ao povo e ao governo da Índia. A questão da paz mundial é tão crítica que me sinto compelido a apresentar uma sugestão que me veio no curso de nossas conversas com Vinoba Bhave. Os povos amantes da paz de todo o mundo ainda não conseguiram convencer meu próprio país, os Estados Unidos e a União Soviética a acabarem com o medo de se desarmarem. Infelizmente, até agora os Estados Unidos e a União Soviética não mostraram ter forças e coragem moral para fazer isso. Vinoba Bhave disse que a Índia ou qualquer outra nação dotada de fé e coragem moral poderia desarmar-se amanhã, mesmo unilateralmente. É possível que a Índia tenha de assumir a liderança e mostrar ao mundo que a independência de uma nação pode ser conseguida de modo não violento, de forma que a Índia pode ter de assumir a liderança e conclamar com o desarmamento universal. E se nenhuma outra nação vier a se juntar a ela, de imediato, que a Índia declara seu desarmamento de forma unilateral. Esse ato de coragem seria uma grande demonstração do espírito de Mahatma, e o melhor estímulo para que o resto do mundo o fizesse o mesmo. 9 de março de 1959. Gandhi conseguiu mobilizar e galvanizar mais pessoas durante sua vida do que qualquer outro indivíduo na história desse planeta. E com apenas um pouco de amor, boa vontade, compreensão e uma recusa a colaborar com uma legislação maligna, conseguiu quebrar a espinha dorsal do Império Britânico. Essa, creio eu, foi uma das coisas mais importantes que já aconteceram na história mundial. Mais de 390 milhões de pessoas alcançaram a liberdade e o fizeram de modo não violento. Fiquei contente pelo fato de os seguidores de Gandhi nos receberem de braços abertos. Eles valorizavam nosso experimento de resistência não violenta em Montgomery. Pareciam vê-los como um destacado exemplo das possibilidades de seu uso na civilização ocidental. Para eles, como para mim, ele também indicava que a resistência não violenta, quando planejada e positiva em sua ação, podia funcionar com eficácia mesmo em regimes totalitários. Discutimos esses aspectos por algum tempo com os grupos de africanos que estudavam na Índia. Eles acreditavam que a resistência não violenta só podia funcionar numa situação em que os ativistas tivessem um aliado potencial na consciência de seus opositores. Logo descobrimos que eles, tal como os muitos outros, tendiam a confundir resistência passiva com não resistência. Isso é totalmente errado. A verdadeira resistência não violenta não é uma submissão irrealista ao poder do mal. É, em vez disso, um enfrentamento corajoso do mal pelo poder do amor, na fé de que é melhor ser alvo da violência do que cometê-la, já que cometer a violência só multiplica a existência dela própria e do ódio no universo.
Enquanto sofrê-la, pode desenvolver nos opositores um senso de vergonha, provocando assim uma transformação e uma mudança na disposição. O problema dos intocáveis. Fomos a alguns vilarejos e neles vimos centenas de pessoas dormindo no chão. Não tinham camas para dormir. Não havia água corrente nesses lugares. Nada com que se lavar. Observamos esse vilarejo e vimos pessoas com pequenas cabanas e pequenos cômodos, e suas vacas dormiam junto com elas. Se tivessem alguma galinha, essas também dormiam ao lado delas. Observamos essas pessoas. Não tinha nada que considerávamos conveniente, nenhum dos confortos da vida. Ali estavam elas, dormindo no mesmo quarto com os animais do campo. Isso era tudo que tinham. Logo descobrimos que essas pessoas eram os intocáveis. Esse sistema de castas existia há muito tempo. Essas eram as pessoas que mais trabalhavam e eram espezinhadas pelos próprios indianos. Gandhi via esse sistema e não conseguia suportá-lo. Ele olhava para o seu povo e dizia: Ora, vocês me escolheram e me pediram para libertá-los da dominação política e econômica que lhe eram imposta pelos britânicos. E cá estão vocês, espinzenhando e explorando 70 milhões de irmãos. E decidiu que nunca se ajustaria a esse sistema e que falaria e se posicionaria contra ele pelo resto da vida. A primeira coisa que fez foi adotar como filho uma menina intocável. A mulher dele, membro de uma das castas superiores, pensou que ele estivesse ficando maluco. Ela disse: O que é que você está fazendo? Adotando uma intocável? Nós não devemos encostar nessas pessoas. E ele disse: Vou tratar essa jovem como minha filha. Ele a levou para casa, para o seu ashram. Eu não sei como é que fala essa palavra, gente. Ashram, e ali ela passou a viver. Ele demonstrou em sua própria vida que a intocabilidade deveria acabar. Mais uma carta, gente. Eu sou um intocável. Lembro-me que quando a senhorita King e eu estávamos na Índia, viajamos uma tarde para o extremo sul daquele país, para a cidade de Trivandrum, no estado de Kerala. Naquela tarde, eu deveria falar numa escola que em nosso país chamaríamos de ensino secundário, e era uma escola frequentada principalmente por filhos de intocáveis. O diretor me apresentou e, ao terminar a apresentação, disse: Jovens, gostaria de lhes apresentar um companheiro intocável dos Estados Unidos da América. E por um instante fiquei um tanto chocado e aborrecido por se haverem referido a mim dessa maneira. Comecei a refletir sobre esse fato. 20 milhões de irmãs e irmãos meus ainda estão asfixiados na caverna hermética da pobreza numa sociedade abastada. Comecei a refletir sobre esse fato. Esses 20 milhões de irmãos e irmãs ainda residam amplamente em favelas insuportáveis, infestados por ratos nas grandes cidades de nossa nação, frequentando ainda escolas inadequadas com instalações recreativas indecorosas. E disse a mim mesmo: sim, sou intocável. E todo negro nos Estados Unidos da América é intocável. Deu um sermão na Igreja Batista de Ebenezer, 4 de julho de 65. Um dia, Mahatma Gandhi se pôs diante de seu povo e disse: Vocês estão explorando esses intocáveis. Embora estejam lutando com tudo o que temos em nosso corpo e alma para acabar com o domínio do Império Britânico, estamos explorando essas pessoas e privando-as de dignidade e de respeito próprio, afirmou ele. Eu me recuso a cometer até os líderes do sistema de castas venham a mim, juntamente com os líderes dos intocáveis, e digam que esse sistema vai acabar e que os templos hindus da Índia abrirão as portas a essas pessoas. E ele se recusou a comer, e os dias se passaram. Finalmente, quando Gandhi estava para exalar seu último suspiro e seu corpo estava prestes a entrar em colapso, um grupo de intocáveis e um grupo de membros da casta dos brahmanes foram até ele e assinaram uma declaração dizendo que não iria mais apoiar o sistema de castas. O sacerdote do templo também veio a ele e disse: Agora os templos estão abertos aos intocáveis. Naquela tarde, intocáveis de toda a Índia foram para os templos e todos esses milhares e milhões de pessoas se abraçaram com os brahmes e pessoas de outras castas. Centenas de milhões de pessoas que por 2000 anos nunca haviam se tocado, agora cantavam e rezavam todas juntas. Foi uma grande contribuição de Mahatma Gandhi. Reparando as injustiças.
A Índia parecia estar integrando seus intocáveis com mais rapidez do que os Estados Unidos estavam integrando sua minoria negra. Os dois países tinham leis federais contra a discriminação, mas na Índia, os líderes governamentais, religiosos, educacionais e de outras instituições haviam endossado publicamente a legislação entregacionista. O primeiro-ministro admitiu a mim que muitos indianos ainda cultivavam preconceito contra essas pessoas há tanto tempo oprimidas, mas que se tornaram impopular manifestar de alguma forma esse preconceito. Em parte, essa mudança de clima foi produzida pela liderança moral do falecido Mahatma Gandhi. Em parte, era resultado da Constituição indiana, a qual especifica que a discriminação contra os intocáveis é um crime que pode ser punido com prisão. Mais uma carta, gente. Sermão sobre Gandhi. O mundo não gosta de pessoas como Gandhi. É estranho? Não. Eles não gostam de pessoas como Cristo. Não gostam de pessoas como Lincoln. Eles o mataram. Esse homem que tinha feito tudo aquilo pela Índia, que deu sua vida e mobilizou e galvanizou 400 milhões de pessoas pela independência, um membro de seu próprio grupo, os hindus, achou que ele era demasiadamente favorável aos muçulmanos, que estava concedendo coisas demais a eles. Lá estava o homem da não violência tombando nas mãos de um homem da violência. Lá estava um homem do amor tombando nas mãos de um homem do ódio. Parece ser esse caminho da história. E não é significativo que ele tenha morrido no mesmo dia em que morreu Cristo? Foi numa sexta-feira. E isso é o que narra a história, mas graças a Deus ela não parou por aí. Graças ao bom Deus, a sexta-feira nunca é o fim. O homem que atirou em Gandhi só fez lançá-lo nos corações da humanidade. Tal como ocorreu quando Abraham Lincoln foi morto. Observem, pela mesma razão que Mahatma Gandhi, ou seja, a tentativa de curar as feridas de uma nação dividida. Quando Lincoln foi morto, o secretário Stone posicionou-se e disse: agora ele pertence à eternidade. O mesmo pode ser dito agora de Mahatma Gandhi. Ele permanece na eternidade. 22 de março de 59, em Montgomery. O governo indiano teve um gasto anual de milhões de rúpias, criando oportunidades de emprego e moradia em aldeias com grandes populações de intocáveis. Além disso, disse o primeiro-ministro, se 2 candidatos se apresentassem numa vaga numa faculdade ou universidade, um deles sendo intocável e o outro da casta superior, a escola deve aceitar o intocável. O professor Lawrence Reddick, que estava comigo durante a entrevista, perguntou: mas isso não é discriminação? Bem, pode ser, respondeu o primeiro-ministro. Mas essa é a nossa forma de reparação pelos séculos de injustiça que temos cometido contra essas pessoas. Do primeiro-ministro ao membro da Assembleia da Aldeia, todos declararam publicamente que a intocabilidade é um erro. Mas nos Estados Unidos, algumas das nossas principais autoridades recusaram-se a fazer o julgamento da segregação e, no Sul, algumas delas já afirmaram publicamente sua determinação em manter esse sistema. Isso seria impensável na Índia. Embora a discriminação ainda não tenha sido eliminada naquele país, é um crime praticá-la contra o intocável, mesmo sem essa coerção. Porém, o governo teve tanto sucesso em transformar esse problema numa questão de responsabilidade ética e moral que nenhuma autoridade ou líder político, de qualquer nível que seja, ousaria defender práticas discriminatórias. Seria desejável que aqui, nos Estados Unidos, tivessem chegado a esse nível em termos morais. Nosso país deve procurar suas próprias maneiras de reparar as injustiças que tem cometido contra seus cidadãos negros. O espírito de Gandhi estava muito vivo na Índia. Alguns de seus discípulos recordavam o drama da luta pela independência nacional e olharam em volta, não encontraram ninguém que se aproximassem da estatura de Mahatma. Mas qualquer observador objetivo deve relatar que Gandhi não apenas é a maior figura da história da Índia, mas é possível sentir sua influência em quase todos os aspectos da vida e da política pública. A viagem teve grande impacto sobre mim, pessoalmente. Foi maravilhoso estar na terra de Gandhi, conversar com os seus filhos, seus netos, seu primo e outros parentes,
compartilhar as reminiscências de seu companheiro mais próximo, visitar seu Aslan, ver os intocáveis memoriais a ele dedicado, e finalmente jogar flores no túmulo em que estão depositados suas cinzas, em Rajgarhat. Aprendemos muito, mas não fomos pretensiosos o bastante para imaginarmos conhecer a Índia, um vasto subcontinente com todo o seu povo, seus problemas, seus contrastes e suas realizações. Saí da Índia mais confiante do que nunca, em que a resistência não violenta é a arma mais potente de que um povo oprimido dispõe em sua luta por liberdade. Foi uma coisa maravilhosa ver os surpreendentes resultados de uma campanha não violenta. A Índia obteve a independência, mas sem que houvesse violência da parte dos indianos. A consequência do ódio e do amargor que usualmente se seguem a uma campanha violenta não podia ser encontrada em parte alguma daquele país. O caminho da submissão leva ao suicídio moral e espiritual. O caminho da violência leva ao ódio dos sobreviventes e à brutalidade dos destruidores. Mas o caminho da não-violência leva à redenção e à criação de uma comunidade do amor. Voltei aos Estados Unidos, ainda mais determinado a alcançar a liberdade para meu povo por meios não violentos. Em resultado da minha visita à Índia, minha compreensão da violência se ampliou e o meu compromisso se tornou mais profundo. Capítulo 14, gente, vamos lá. Pam, pam. Escreve bem, hein? Profundo demais o Luther King, né? Os movimentos dos sit-ins. Vamos lá? Capítulo 14. O movimento dos sit-ins. Uma geração de jovens saiu de décadas de sombras para enfrentar o poder despudorado do Estado. Ela perdeu o medo e vivenciou a dignidade majestosa de uma luta direta por sua libertação. Esses jovens concentraram-se com uma própria história. Conectaram-se com a sua própria história. As revoltas de escravos, a revolução inconclusa da Guerra Civil, a fraternidade dos homens de cor coloniais na África e na Ásia. Eles são parte integrante da história, que está remodelando o mundo, substituindo uma ordem moribunda pela democracia moderna. 1º de fevereiro de 1960, King muda-se com a família para Atlanta, em Greensboro, Carolina do Norte. Tem início o movimento do sit-in em lanchonetes. Dia 17 de fevereiro, também de 60, é preso acusado de falsificar suas declarações de imposto de renda de 56 a 58. Em 15 de abril, também de 60, discursa na conferência inaugural do Comitê de Coordenações dos Estudantes Não Violentos, SNCC, na sigla em inglês. Em 28 de maio, também de 60, é absolvido, em Montgomery, da acusação de evasão fiscal por um júri composto exclusivamente de brancos. Após 4 anos como presidente da Associação para o Progresso de Montgomery e 5 como morador da cidade, resolvi me mudar para Atlanta. Eu me tornaria um dos pastores da Igreja Batista Ebenezer e assim ganharia mais tempo e melhor localização para dirigir as campanhas da SCLC em todo o Sul. Por um ano, a Conferência da Liderança Cristã do Sul vinha me solicitando que lhe dedicasse o máximo do meu tempo, já que aquele era o momento oportuno para se ampliar a ação militante em toda a região.
Depois de submeter o assunto a uma consideração séria e fervorosa, cheguei à conclusão de que eu tinha a obrigação moral de dedicar mais tempo e energia ao Sul como um todo. Isso só seria possível caso me mudasse para um lugar mais próximo da sede, onde o transporte era mais flexível e o tempo até então consumido em viagens mais longas poderia ser poupado e utilizado em atividades de planejamento, direção e supervisão. E assim tive a penosa experiência de me ver forçado a sair de Montgomery e ir para Atlanta. Não foi fácil para mim a decisão de abandonar uma comunidade em que a bravura, a engenhosidade e a determinação havia sacudido os alicerces da antiga ordem e enfraquecido a confiança dos detentores do poder, a despeito de séculos de incontestado domínio. Não foi fácil resolver abandonar uma cidade cujos negros resistiram magnificamente à injustiça e seguirão um método de luta não violento que se tornou um dos épicos mais brilhantes do século XX. Eu detestava sair de Montgomery, mas as pessoas de lá perceberam que o apelo do Sul, como um todo, era do tipo que não podia ser recusado. Aquele era o momento criativo para um ataque em ampla escala ao sistema segregacionista. Era chegada a hora de um amplo e corajoso avanço na campanha sulista pela igualdade. Mais uma carta, gente. Mensagem de despedida à congregação da Dexter. De forma insuspeita e inesperada, fui capitulado à liderança do movimento de Montgomery. Em certos aspectos, eu estava despreparado para o papel simbólico que me fora atribuído pela história. Mas não havia outra saída. Eu, tal como todas as pessoas em Montgomery, fui atirado ao centro dos acontecimentos pela maré montante da necessidade histórica. Como resultado de minha liderança no movimento de Montgomery, meus deveres e atividades triplicaram. Uma multiplicidade de responsabilidades nova caiu sobre mim, em torrentes quase paralisantes. E assim acabei tentando futilmente ser 4 ou 5 homens em um só. Seria de esperar que muitas dessas responsabilidades se reproduzissem depois do boicote. Mas agora, 3 anos após o término da luta dos ônibus, a situação é a mesma. Em alguns aspectos, as demandas até aumentaram. 29 de novembro de 59. Senti-me terrivelmente frustrado por minha incapacidade de me recolher, concentrar-me e refletir. Mesmo quando estava escrevendo Stripped Too Hard Freedom, só conseguia tirar 1 ou 2 semanas de vez em quando. Depois de voltar da Índia, decidi que iria reservar um dia por semana para o silêncio e a meditação. Tentei isso várias vezes, mas as coisas começaram a se acumular de tal maneira que acabei usando esse dia como um momento para me atualizar sobre vários desses acúmulos. Sabia que não poderia continuar vivendo com uma agenda tão tensa. Toda a minha vida parecia estar concentrada em produzir coisas para as pessoas e raramente em absorvê-las. Meu fracasso nessa reflexão iria prejudicar não apenas a mim, como pessoa, mas o movimento como um todo. Por esse motivo, senti a obrigação moral de fazer algo. Uma das razões de me mudar para Atlanta era enfrentar esse problema de frente. Eu achava que não teria mais tempo para meditar e refletir sobre toda a luta que tínhamos pela frente. Infelizmente, porém, aconteceram coisas que tornaram minha agenda mais congestionada em Atlanta do que havia sido em Montgomery. As manifestações estudantis. Em 1960, um empolgante movimento de estudantes negros sacudiu a plácida superfície de campi e de comunidades por todo o Sul. Os jovens estudantes do Sul, por meio de sit-ins e outras manifestações, deram ao país um brilhante exemplo de ação não violenta, disciplinada e séria contra o sistema segregacionista. Embora confrontados em muitos lugares por arruaceiros, policiais armados, gás lacrimogêneo, detenções e sentenças de prisão, os estudantes continuaram tenazmente a se sentar e exigir igualdade nos serviços de uma série de lanchonetes e estenderam seu protesto de uma cidade para outra. Nascidos espontaneamente, mas guiados pela teoria da não-violência, os sit-ins em lanchonetes conseguiram a integração em centenas de comunidades, a um ritmo de mudança que foi o mais rápido do movimento dos direitos civis até aquele momento. Em comunidades como Montgomery, Alabama, todo o corpo estudantil marchou atrás dos estudantes expulsos desses estabelecimentos e
encenou um protesto enquanto se desencadeava a intimidação do governo estadual com uma exibição de força militar adequada a uma invasão em tempos de guerra. Apesar disso, o espírito de comprometimento e sacrifício pessoal continuou firme, e os governos dos estados se viram lidando com estudantes que tinham perdido o medo de serem presos e fisicamente feridos. Os campos das faculdades negras estavam impregnados do dinamismo tanto da ação quanto da discussão filosófica. Mesmo na década de 1930, quando o campus era animado pela discussão social, só uma minoria estava envolvida na ação social. Na fase dos sit-ins, em que alguns alunos foram suspensos ou expulsos, mais de uma faculdade viu seu corpo discente ser envolvido em uma greve de protesto. Essa foi uma mudança de significação profunda na atividade estudantil. Raramente na história americana, se é que isso chegou a acontecer, o movimento estudantil conseguiu envolver todo o corpo discente de uma faculdade. Muitos dos alunos, quando estimulados a expressar seus sentimentos mais íntimos, identificavam-se com os estudantes da África, da Ásia e da América do Sul. O movimento de libertação africano era a grande influência internacional sobre os estudantes negros americanos. Frequentemente os ouvi dizerem que, se seus irmãos africanos haviam conseguido romper os grilhões do colonialismo, certamente os negros americanos poderiam acabar com a segregação. Percebi que deveríamos continuar desafiando o sistema segregacionista, quer fosse nas escolas, nos parques públicos, nas igrejas, nas lanchonetes ou nas bibliotecas públicas. A segregação precisava ser eliminada da nossa sociedade, e os negros tinham de estar preparados para sofrer, sacrificar-se e até morrer para atingir seus objetivos. Não poderíamos descansar até concretizarmos os ideais de nossa democracia. Rezei muito pela situação do Sul e cheguei à conclusão que estávamos atravessando uma temporada de sofrimento. Mais uma carta, gente. Declaração à Marcha da Juventude pela Integração nas Escolas. Com a aproximação de junho, com seus discursos e cerimônias de graduação, um pensamento se insinua. Vocês vão ouvir falar muito sobre carreiras, seguranças e prosperidade. Deixo a discussão desses assuntos para os seus reitores, diretores e oradores, mas tenho uma reflexão sobre a graduação para transmitir a vocês. Qualquer que seja a carreira que escolham para si mesmo, médico, advogado, professor, permitam-me que lhes surgirá um passatempo para acompanhá-la. Tornem-se dedicados lutadores pelos direitos civis. Façam com que isso seja uma parte central da vida de suas vidas. Isso vai torná-las melhores médicos, melhores advogados, melhores professores. Vai enriquecer-lhes o espírito como nada mais poderia fazer. Vai proporcionar-lhes aquele raro senso de nobreza que só pode brotar do amor e do auxílio desinteressado ao próximo. Façam uma carreira de humanidade. Comprometam-se com a nobre luta pela igualdade de direitos. Vocês podem fazer de si mesmos grandes pessoas, de sua nação um grande país e do mundo um lugar melhor para se viver. 18 de abril de 59, em Washington, Distrito Federal. Exortei os alunos a continuarem na luta no mais alto nível de dignidade. Eles escolheram corretamente seguir o caminho da não violência. Nosso objetivo final não era derrotar nem humilhar o branco, mas ganhar sua amizade e compreensão. Tínhamos a obrigação moral de relembrá-los de que a segregação era errada. Protestávamos tendo por objeto final conciliarmos com nossos irmãos brancos. Teve início um período em que a ênfase passou de lentos processos judiciais para a ação direta na forma de protestos contra ônibus, boicotes econômicos, marchas populares e manifestações nas capitais do país e de todos os estados. Os aspectos mais significativos desse movimento de estudantes é de que os jovens conseguiram tirar alguns dos mais velhos de seu estado de apatia e complacência. O que víamos era que a segregação não podia ser mantida no Sul, sem que isso resultasse no caos e na desintegração social. Pode-se imaginar por que o movimento começou nas lanchonetes. A resposta está no fato de que nelas o negro tinha sofrido indignidades e injustiças que não podiam ser explicadas nem justificadas. Quase todo negro tinha vivenciado as trágicas inconveniências da segregação em lanchonetes.
Não podiam entender por que era recebido de braços abertos na maioria das sessões de uma loja, mas negavam-se a servi-lo em determinadas sessões que por acaso vendia comida e bebida, no sentido real. O Sin-Tin representava mais que uma demanda por serviço, representava uma demanda por respeito. Eu estava convencido de que o movimento estudantil, que ocorria por todo o Sul em 1960, era uma das expressões mais significativas de toda a luta por direitos civis. Não seria exagerado caracterizar esse evento como histórico. Nunca antes nos Estados Unidos, um grupo tão grande de estudantes havia disseminado uma luta numa área tão extensa, tendo como objetivo a dignidade e a liberdade humanas. O movimento dos estudantes finalmente refutou a ideia de que o negro estava contente com a segregação. Os estudantes haviam tomado a luta por justiça nas próprias mãos. Os negros em luta por liberdade revelaram à nação e ao mundo sua determinação e sua coragem. Estavam se afastando das táticas que só serviam para as mudanças gradual e de longo prazo. Esse era um tempo de ofensiva da parte dos oprimidos. Todos os povos, privados de dignidade e liberdade, marchavam em todos os continentes. Um momento de virada em minha vida. Ainda recordo o que pode muito bem ter sido um momento de virada em minha vida como participante da luta negra no Sul. Foi em 1960, em Montgomery, Alabama, quando os gloriosos Sin-Tins das lanchonetes haviam atraído as atenções de todos os americanos. As estruturas de poder do Sul, na tentativa de enfraquecer e desviar esse esforço, condenaram-me por perjúrio e proclamaram abertamente que eu seria preso por pelo menos 10 anos. Mais uma carta, gente. Declaração à Conferência Inaugural do Comitê de Coordenação dos Estudantes Não Violentos. No dia de hoje, os líderes do movimento Sin-Tin estão aqui reunidos, representando 10 estados e cerca de 40 comunidades, para avaliar as manifestações recentes e elaborar futuros objetivos. Eles perceberam que agora precisam desenvolver uma estratégia para a vitória. Alguns elementos que se insinuam para a discussão são os seguintes. 1. A necessidade de algum tipo de convocação de uma... Não. A necessidade de algum tipo de organização permanente. 2. Os estudantes devem considerar a convocação de uma campanha nacional de compra seletiva. É imoral alguém gastar seu dinheiro onde não pode ser tratado com respeito. 3. Os estudantes devem considerar seriamente a possibilidade de treinar um grupo de voluntários que se disporiam a ir para a cadeia em vez de pagarem multas ou fianças. Essas disposições corajosas de ir para a cadeia podem muito bem funcionar no sentido de despertar as consciências adormecidas de nossos irmãos brancos. Vivemos numa era em que, para quem luta pela liberdade, uma ordem de prisão é uma medalha de honra. 4. A juventude deve levar a luta por liberdade a todas as comunidades do Sul, sem exceção. A luta deve chegar a todos os cantos e recantos dessa região. Inevitavelmente, essa ampliação da luta e a determinação que isso representa vão despertar um apoio eloquente e vigoroso e pressionar o governo federal, forçando-o a intervir. 5. Os estudantes irão certamente aprofundar-se na filosofia da não-violência. Deve ficar palpavelmente claro que a resistência e a não-violência não são boas em si mesmas. Há outro elemento que deve estar presente em nossa luta e que torna a resistência e a não-violência verdadeiramente significativas. Esse elemento é a conciliação. Nosso objetivo final deve ser a criação de uma comunidade de amor. Dia 15 de abril de 60, em Raleigh, Carolina do Norte. Esse processo foi apresentado a um júri composto unicamente de brancos sulistas. Todas as testemunhas da promotoria eram brancas. O juiz e o promotor eram brancos. A sala do tribunal era segregada. As paixões estavam inflamadas. Os sentimentos exacerbados. A imprensa e outros meios de comunicação eram hostis. A derrota parecia certa e nós, do Movimento pela Liberdade, nos preparamos para o inevitável. Havia entre nós 2 homens que mantiveram a convicção de que era possível, nesse contexto, alinhar os fatos e a lei e assim obter a vitória. Esses homens eram nossos advogados, advogados negros do Norte, William Ming, de Chicago, e Herbert Delaney, de Nova York.
Eles mostraram ao tribunal sabedoria, coragem e uma arte de advocacia altamente desenvolvida. Porém, o que é mais importante, mostraram uma indomável determinação de vencer. Após um julgamento de 3 dias, unicamente pela força de seu arsenal jurídico, eles superaram os mais perversos tabus sulistas numa atmosfera virulenta e inflamada e convenceram um júri totalmente branco a aceitar as palavras de um negro contas de branco. O júri, após algumas horas de deliberação, retornou com o veredito de inocente. Confesso francamente que nessa ocasião aprendi que a verdade e a convicção nas mãos de um advogado habilidoso podia fazer com que o júri, inicialmente visto como intolerante e preconceituoso, acabasse escolhendo o caminho da justiça. Não consigo deixar de desejar que o mesmo tipo de habilidade e devoção de Bill Meade e Herbert Delaney a mim dedicaram possa estar disponível aos milhões de militantes de direitos civis, aos milhares de negros comuns, que a cada dia têm de enfrentar tribunais preconceituosos. Capítulo 15. Pararam, pararam, pa, pa. Pô, o monitor assim é mais good, hein? Pra ler, consegue ler mais páginas de uma vez. Não sei porque eu não tinha feito isso antes. Você rola menos a página, né? Parece que ler nessa posição também é mais confortável aqui, ó. Com essa cadeira, sabe? Não sei. Não sei também se é porque é um jeito novo, né? Tudo novo dá um up, né? Não sei. Capítulo 15. Pera aí. Capítulo 15. Prisão em Atlanta e política presidencial. Temo que haja uma falta de discernimento em nosso governo, uma carência de visão histórica de grandeza moral. 23 de junho de 60, King discute direitos civis com o senador John F. Kennedy, candidato à presidência. 19 de outubro, é preso num sit-in em Atlanta. 25 de outubro, é retirada a acusação pelo sit-in, mas King é preso por violação da condicional por uma infração anterior das leis de trânsito e transferida para a prisão estadual de Rainsville. 26 de outubro, o candidato à presidência John F. Kennedy liga para a coreta Scott King a fim de expressar solidariedade e oferecer ajuda. Robert Kennedy liga para o governador da Geórgia, S. Ernest Van Diver, e para o juiz Oscar Mitchell, tentando liberar King sob fiança. 27 de outubro, o advogado de King, Donald Hell, consegue soltá-lo. Dia 1º de novembro, King elogia o senador Kennedy pelo apoio. 8 de novembro, Kennedy vence uma eleição apertada, recebendo forte apoio dos eleitores negros. Meu primeiro contato com John Kennedy foi quando ele era um senador que buscava indicação como candidato à presidência. Por vários meses, tentamos marcar um encontro e todas as vezes que eu podia, ele estava fora. Finalmente, conseguimos agendar uma reunião em seu apartamento em Nova York.
Foi em junho de 1960, por volta de um mês antes da convenção. Conversamos por cerca de 1 hora, à mesa do café da manhã. Fui muito franco sobre o que pensava, que havia necessidade de uma forte liderança no executivo, e que não tínhamos tido isso no governo. Ai, meu Deus. Como é que é o nome disso? Como é que pronuncia mesmo esse governo? O antes? Eiche- Eisenhower. Eisenhower, acho que é isso, né? Eisenhower. Se não a conseguimos no novo governo, iremos retroceder ainda mais. Fiquei muito impressionado com a maneira direta e honesta com que ele discutiu a questão dos direitos civis e com seu interesse e disposição em aprender mais sobre o tema. Mencionei especificadamente a necessidade de um decreto presidencial que proscrevesse a discriminação nas moradias subsidiadas pelo governo. Também mencionei a necessidade de uma forte legislação de direitos civis e enfatizei a questão do voto porque estava muito envolvido naquela época nas mobilizações pelo registro de eleitores que haviam encontrado uma série de dificuldades em estados como Alabama e Mississippi. Pelo que me recordo, ele concordou com tudo. Acredito que havia necessidade de uma liderança forte no executivo e que esta não tinha existido. E sentia que se ganhasse a indicação e fosse eleito poderia proporcionar esse tipo de liderança. Garantiu-me perceber que a questão do direito de voto como um todo era básica e fundamental, e que essa seria uma das coisas com que se preocuparia de imediato. Afirmou ter votado consistentemente pelos direitos civis. Eu lhe perguntei sobre o que acontecera em 1957, quando ele votou contra o que considerávamos uma parte muito importante do projeto de lei dos direitos civis. Ele disse que desde aquela época, se tivesse de enfrentar novamente a questão, teria invertido sua posição, já que muitos fatos ocorridos durante o movimento do Sinti-In haviam salientado as injustiças e desigualdades enfrentadas pelos negros em todo o Sul, e por essa razão ele tinha reavaliado muitas dessas coisas. John Kennedy ainda não tinha naquela época o domínio e a compreensão da gravidade do problema que viria a ter mais tarde. Sabia que a segregação era moralmente errada e de certo estava intelectualmente comprometido com a integração, mas pude ver que não tinha então um envolvimento emocional com o problema. De fato, não havia se envolvido o suficiente com ele. Não conhecia pessoalmente muitos negros. Nunca tivera realmente a experiência pessoal de conhecer as queixas profundas e os anseios apaixonados dos negros por liberdades, pois não conheciam os negros em geral e não tinha tido exposição alguma à luta por direitos civis. E assim pensei que seu compromisso era intelectual. Poucos meses depois, após obter a indicação, conversei outra vez com ele em sua casa em Georgetown. E naquele curto período ele tinha aprendido muito sobre direitos civis e fora muito bem aconselhado. Eu tinha ficado pouco entusiasmado quando sua candidatura fora anunciada pela primeira vez. Mas agora não tinha dúvidas de que, se eleito presidente, ele faria o certo na área de direitos civis. Kennedy estava então muito preocupado com a eleição e a possível derrota. Alguns de seus amigos estavam apreensivos com isso e achavam que ele tinha de fazer algo dramático para convencer a nação de seu compromisso com os direitos civis. Alguns de seus assessores achavam que ele deveria ir ao Sul e fazer um comício sobre direitos civis que realmente convencesse as pessoas. Queriam que ele ficasse sobre os meus auspícios para falar no encontro do conselho diretor ou num jantar patrocinado pela SCLC. Ele disse que não poderia fazer isso, a não ser que também tivesse a presença do Sr. Nixon, pois éramos uma organização apartidária. Afirmei. Ora, pode ser que Nixon não vá, mas eu teria de convidá-lo. Mas eles, evidentemente, acharam que desse jeito não iria funcionar, de modo que recuei dessa ideia por perceber que seria um equívoco. Por muitos meses durante a campanha eleitoral, meus amigos mais próximos me incitaram a declarar apoio a John Kennedy. Passei muitas horas incômodas em busca de uma decisão justa e irresponsável. Fiquei impressionado com as qualidades dele, com muitos elementos de seu histórico e com seu programa. Eu havia aprendido a apreciar e respeitar seu charme e sua mente incisiva. Mas deixei bem claro para ele que não apoiava candidatos publicamente e que era impossível que viesse a mudar de opinião sobre esse assunto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Boca. Eu não sabia onde estava me levando.
Apesar disso, fiquei grato ao senador Kennedy pelo genuíno interesse que demonstrou quando fui preso, em outubro de 1960, por minha participação nos esforços não violentos de integração em lanchonetes da Atlanta. Participei do sit-in nas lanchonetes da loja de departamento Rich como seguidor, não como líder. Não deflagrei o protesto, que veio a ocorrer em função das discussões dos estudantes sobre os temas envolvidos. Eles quiseram que eu estivesse lá e senti a obrigação moral de estar junto com eles. Fui preso juntamente com 280 estudantes no sit-in, que visava a integração nas lanchonetes. Quando me levaram para a cadeia do condado de Fulton, eu disse que não podia, em sã consciência, pagar fiança e que ficaria lá e cumpriria a pena, se fosse ela 1, 5 ou 10 anos. Evidentemente, os estudantes também concordaram em ficar. Se por acaso, meritíssimo, somos culpados de violar a lei, por favor tenha certeza de que fizemos para expor toda a questão em injustiça racial ao olhar atento da consciência de Atlanta. Devo, com honestidade, dizer que acreditamos firmemente que a segregação é um mal e que nosso Sul nunca realizará seu pleno potencial e sua maturidade moral até que essa moléstia cancerosa seja extirpada. Não queremos acabar com esse sistema injusto apenas por nós mesmos, mas também por nossos irmãos brancos. Assim, se nossas ações serviram de alguma forma para colocar esse tema diante da consciência da comunidade, eles não foram em vão. E eu sei, meritíssimo, que o senhor tem diante de si nesse momento uma obrigação jurídica. Essa obrigação pode forçá-lo a nos transferir para outro tribunal em vez de rejeitar as acusações. Mas devo dizer-lhe que tenho diante de mim, nesse momento, uma obrigação moral. Esse imperativo leva-me a dizer que, se o senhor considerar necessário estabelecer uma fiança, eu não posso, em sã consciência, deixar que alguém a pague para mim. Vou preferir a cadeia à fiança, ainda que isso signifique ficar preso por 1 ano ou até 10. Talvez esse tipo de autossacrifício por parte de um grande número de negros seja necessário para finalmente expor a defesa moral de nossos irmãos brancos que por acaso estejam desorientados e assim despertar a consciência adormecida da nossa comunidade. Palavras duras, hein? Quando enfim perceberam, após 5 ou 6 dias que não íamos sair e que a comunidade estava ficando muito preocupada, os comerciantes retiraram as acusações, o que significava que todos foram imediatamente libertados sem fiança. Mas, quando estavam me soltando, apresentaram-me documentos declarando que eu tinha violado minha condicional e seria transferido para a cadeia de DeKalb e julgado pelo tribunal local. No dia 4 de maio de 60, a polícia tinha me parado no condado de DeKalb e descoberto que eu ainda portava uma licença de motorista do Alabama. Por causa disso, me deram uma multa. O caso tinha sido levado ao tribunal e nem fiquei sabendo na época, mas o advogado admitiu minha culpa. Fui multado em $25 e colocado em liberdade condicional por, creio eu, 6 meses. Foi um processo de pouca importância. Não lhe dei atenção e nunca fiquei sabendo que o advogado admitiria a culpa. Ele só havia me dito que tinha tudo sob controle. Fez com que eu pensasse que estava tudo resolvido e que tudo o que eu precisava fazer era pagar. Na verdade, mais tarde eles admitiram que nunca tinha multado nem prendido ninguém por uma acusação desse tipo e que, de fato, não havia coisa alguma no estatuto que revelasse quanto tempo era preciso uma pessoa estar morando em Atlanta para que fosse obrigada a revalidar a licença. Assim, era, obviamente, um caso de perseguição. Carta, gente. Carta Coreta. Oi, querida. Hoje me percebo muito distante de você e das crianças. Estou na prisão estadual de Rendiville, que fica a uns 420 quilômetros de Atlanta. Eles me pegaram na cidade de DeKalb por volta das 4 da manhã de hoje. Sei que essa experiência toda é muito difícil para você, especialmente na condição de grávida. Mas, como lhe disse ontem, esta é a cruz que temos que carregar pela liberdade do nosso povo. E assim, eu lhe recomendo que seja forte em sua fé, pois isso vai, por sua vez, fortalecer-me. Posso lhe garantir que é extremamente difícil para mim imaginar-me longe de você, Yoke e Marte durante meses, mas fico pedindo a Deus que me dê o poder da resistência. Acredito firmemente que esse sofrimento excessivo que está acometendo nossa família vai ajudar um pouco a fazer de Atlanta uma cidade melhor, da Geórgia um estado melhor e dos Estados Unidos um país melhor. De qualquer forma, ainda não sei, mas acredito firmemente que assim será. Sei que posso receber visita 2 vezes por mês, no segundo e no quarto domingo. Mas sei que todos,
brancos e de cor podem receber visitas nesse próximo domingo. Espero que você encontre um jeito de vir aqui. Sei que será um inconveniente terrível em sua condição, mas quero muito ver você e as crianças. Eternamente seu. Marte, dia 26 de outubro de 1960. Eu estava sentado nos fundos da sala do tribunal quando o Dr. Charles M. Clayton, um advogado negro que me representava, conversou com o juiz. Tivemos um grande julgamento. Meus advogados me defenderam brilhantemente e, depois de tudo isso, o juiz me condenou a 6 meses de trabalhos forçados, sem apelação. E assim eles me pegaram de novo e me levaram para a cadeia do condado de DeKalb. Então, por volta das 3 da manhã, vieram e me levaram para Reidsville. Era a prisão estadual, a uns 420 quilômetros de Atlanta. No caminho me trataram como se eu fosse um criminoso perigoso. Fui acorrentado e prenderam minhas pernas a alguma coisa no chão do veículo, de modo que não houvesse como escapar. Conversavam entre si. Era uma longa viagem. Eu não sabia onde estavam me levando, mas, depois de um longo tempo de viagem, finalmente presumi que deveriam ser para umas prisões estaduais. Esse tipo de angústia mental é pior que a morte. Avançando quilômetros por quilômetros, com fome e sede, preso e impotente, esperando sem saber para onde está indo. E tudo por uma infração de trânsito. Kennedy mostrou coragem moral. Quando as pessoas descobriram que eu tinha sido apanhado e transferido de manhã cedinho, houve um grande ressentimento por toda parte. Acho que as pessoas já tinham começado a falar tanto com Nixon quanto com Kennedy sobre fazerem alguma coisa a respeito quando ainda estávamos na cadeia do condado de Fulton, dizendo-lhes que deveriam apresentar uma declaração. Depois que me transferiram para Reidsville, para um bloco de cela segregado, onde estavam presos que tinham agredido guardas, juntamente com psicóticos e outros casos especiais, Harrison Hofford e outros solicitaram enfaticamente ao Sr. Kennedy que tentasse usar sua influência para fazer alguma coisa a respeito, e ele concordou. A primeira coisa que ele fez foi ligar para minha mulher. Ela estava grávida. Essa era uma experiência dura para ela, de modo que ele ligou para expressar sua preocupação. Disse que faria o possível, que discutiria o assunto com seu irmão e tentaria usar sua influência para que eu fosse liberado. Nesse ínterim, Robert Kennedy ligou para o juiz a fim de indagar sobre a fiança. Parece-me que, quando lhe contaram a circunstância do caso, ele ficou realmente furioso com tudo aquilo. Não sei o que ele disse na conversa com o juiz, mas depois se revelou que a questão principal foi: por que ele não pode sair sob fiança? Fui solto no dia seguinte. Estávamos a umas 2 semanas da eleição. O senador Kennedy foi uma grande força e que tornou possível que me soltassem da prisão de Reidsville. Eu me sentia pessoalmente grato a ele e ao irmão pela intervenção no tempo em que estive preso. Ele a fez devido ao seu grande interesse e à sua tendência humanitária. Gostaria de pensar que fez aquela ligação porque estava preocupado. Naquela época, ele já tinha tido a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Tinha participado de debates, feito um bom trabalho ao falar sobre direitos civis e sobre os problemas enfrentados por negros. Harris e outros realmente tinham conversado com ele sobre mim. Ao mesmo tempo, penso que, como é natural, ele também tinha em mente considerações políticas. Estava se candidatando a um cargo político e precisava ser eleito, e tenho certeza de que percebeu a necessidade do voto dos negros. E assim, acho que ele fez algo que expressava uma profunda preocupação moral, mas que ao mesmo tempo era politicamente seguro. Foi preciso alguma coragem para fazer isso. Ele não sabia se era politicamente seguro. Sempre achei que Nixon perdeu uma oportunidade real de expressar apoio a algo muito maior que um indivíduo, pois estaria expressando apoio ao movimento dos direitos civis. Isso era um indicador dos rumos que esse homem iria tomar se fosse eleito presidente. Eu já conhecia Nixon há mais tempo. Ele fora supostamente próximo de mim e me ligava com frequência a respeito de certos assuntos, querendo saber minha opinião. E, no entanto, quando chegou a hora, foi como se nunca tivesse ouvido falar de mim. Assim, realmente eu considerei um covarde do ponto de vista moral, uma pessoa que não dispunha de dar um passo corajoso e assumir um risco. E eu estou convencido de que perdeu a eleição por causa disso. Muitos negros ainda estavam em cima do muro, indecisos, e eles tendiam a apoiar Nixon.
Pararam, pararam, pararam. Sobre Richard Nixon. Em primeiro lugar, devo admitir que já me opunha de maneira enfática ao vice-presidente Nixon antes de o conhecer pessoalmente. Eu já tinha um preconceito contra ele. Lembrava-me de suas declarações contra Ellen Garringen Douglas e também do fato de ele votar com a ala direita do Partido Republicano. Eram pecados quase imperdoáveis para mim naquela época. Depois de me encontrar com o vice-presidente, porém, devo confessar que minha impressão mudou um pouco. Francamente, passei a achar que a posição e os contatos internacionais do vice-presidente tinham feito amadurecer sua pessoa e sua capacidade de avaliação. Se ele passou por uma conversão total, não posso dizer, mas realmente acredito que ele cresceu muito e várias das suas opiniões mudaram. Como tenho muito interesse em direitos civis, poderia dizer apenas uma palavra sobre suas posições a respeito desse assunto. Cada vez tenho mais certeza de que Nixon é absolutamente sincero no que se refere às suas opiniões sobre o tema. Suas viagens lhe revelaram como o problema racial está afetando os Estados Unidos em termos de relações internacionais e é totalmente possível que ele não tenha nenhum preconceito racial básico. Ocorre que Nixon é um cacre e são muitos poucos os cacres preconceituosos desse ponto de vista. Também acho que Nixon teria feito muito mais para enfrentar a atual crise na área de relações raciais do que tem feito o presidente. Como é que fala o nome do presidente? Ai, caramba, esqueci de novo. Eisenhower. Por fim, eu não diria que Nixon tem um talento para convencer os outros de que é sincero. Quando você está perto dele, ele quase o desarma com sua aparente sinceridade. Não se tem a impressão de que se trata do mesmo homem que fez campanha na Califórnia alguns anos atrás e que apresentou um discurso patético na televisão, na campanha de 52, para se livrar de um óbvio delito. E assim eu concluiria dizendo que, se Richard Nixon não for sincero, ele é um homem mais perigoso dos Estados Unidos. Carta a Ir Mazo, 2 de setembro de 58. Meu pai tinha apoiado Nixon até aquele telefonema. Sabia que minhas relações com ele. E acho que pensava que Nixon iria fazer um bom trabalho em relação à questão de direitos civis. Acho que lá dentro dele podia haver um pouco de sentimento religioso de que um católico não deveria ser presidente. Tenho certeza de que meu pai foi um pouco influenciado por isso. E assim, ele expressou publicamente seu apoio a Nixon. Depois do telefonema, ele mudou e fez uma declaração enérgica a esse respeito. Eu fiquei grato ao senador Kennedy pela genuína preocupação manifestada quando fui preso. Depois do telefonema, fiz uma declaração à imprensa agradecendo-lhe, mas não manifestando meu apoio, falando com muita franqueza, naquela época que eu não achava que houvesse muita diferença entre Kennedy e Nixon. Eu percebia nos antecedentes dos dois algumas coisas com as quais particularmente não concordava, lembrando-me do que Nixon tinha feito na Califórnia com Ellen Garringen Douglas. Percebi que ele muitas vezes se mostrava um oportunista que não tinha uma sustentação real em convicções básicas e seus históricos de votos não eram bons. Ele melhorou quando se tornou vice-presidente, mas, como deputado e senador, não tinha um bom histórico de votos. Com o Sr. Kennedy, depois de examinar seu histórico de votos, percebi que às vezes ele se mostrava tão preocupado em se tornar presidente dos Estados Unidos que para isso era capaz de transigir em relação a certos princípios básicos. Mas eu tinha de observar alguma coisa além do homem, as pessoas à sua volta, e achei que Kennedy estava cercado de pessoas melhores. Foi com base nisso que cheguei à conclusão de que Kennedy seria o melhor como presidente. Nunca revelei meu apoio, mas meu pai o fez, mas eu nunca. Assumi essa posição a fim de manter uma postura apartidária, que tenho mantido desde então, para poder olhar com objetividade os dois partidos o tempo todo. Como sempre disse a ele, eu não poderia mudar e nunca mudei minha posição, mesmo depois de ele dar aquele telefonema quando eu estava preso. Fiz uma declaração de agradecimento e expressei minha gratidão, mas nela deixei claro que não estava apoiando nenhum candidato e que isso não deveria ser interpretado como apoio. Tive de concluir que os fatos então conhecidos sobre Kennedy não eram adequados para se fazer uma avaliação incondicional a seu favor.
Penso que, como homem, ele cresceu muito. Depois de ele se eleger presidente, pensei que, na verdade, conhecemos dois Kennedys. O, o dos dois primeiros anos e um outro que estava emergindo, em 1963. Ele estava se preparando para deixar de lado as considerações políticas e examinar as verdadeiras questões de ordem moral. Se o presidente Kennedy estivesse vivo, eu provavelmente o apoiaria em 1964, mas naquela época concluí que os dois candidatos deixavam algo a desejar. Foi, hein? Pô, deu pra dar adiantada boa, não deu não? Quantas horas? Tu. Uma horinha de leitura?